vou dizer meu nome para garantir o anonimato, né? E possivelmente para continuar esse diálogo, que foi assim que eu entendi, né? E quando o diálogo é bom, ele te faz não só pensar, sentir, me faz também, às vezes, se colocar como se navegando no caos, né? Então foi uma experimentação muito produtiva, né? Tá aqui nesse diálogo, né? Onde nessa metáfora do anonimato, né? E num certo momento uma coisa me chamou a atenção, que é o seguinte, né? Ao contrário do que se possa pensar normalmente na sociedade, né? O anônimo não é necessariamente o invisível, né? Me chamou a atenção quando você falou assim, um anônimo colaborador, né? Então ele, né? E bem, se anônimo ele é colaborador, né? Então tem toda uma gestualidade que repercute, né, no social e no processo criativo, e eu acredito que dentro de gestos de resistência, né? E eu me pergunto, né? Todo gesto de resistência é criativo, né? Porque me parece que se ele não for criativo, ele ainda estará dentro da lógica da sociedade de controle, né? Então, essa criatividade me parece que está próxima desse devir, né? Que parece que é algo que o anônimo experimenta, né? Com gosto de quem navega, né? E, bem, é isso, né? O exercício do anonimato, né? Como um ato criativo, né? Isso acho que me ficou. É isso, obrigado. Bem, às vezes, assim, devido à idade, eu tenho uma deficiência auditiva, né? Ele falou, eu entendi e não entendi, né? Mas o que eu entendi é o seguinte, ele falou do anônimo colaborador. Eu sempre imaginei, quer dizer, uma ideia de uma ficção social, uma ideia de uma sociedade em que você nasce, você não é criado, no sentido assim de desenvolver uma subjetividade extrema, sim, a subjetividade como processo interior, mas num conjunto despojado de uma competição, de uma alegria de viver, coisa que não acontece. Acontece que as pessoas são educadas num sistema de adquirir conhecimentos e competir. Mesmo o que eu imagino é uma utopia, mas eu me lembro que quando, num congresso de arquitetos em Varna, na Romênia, naquele tempo ainda, do tempo de Mao, os chineses se apresentavam todos praticamente fardados, com a mesma roupa, entendeu? Foram educados, não assim, se diferenciar. Se nós olhamos na nossa sociedade, nós se competimos em qualquer coisa, seja no corpo, seja o que for. Tem um prazer, mas é um prazer que não completa a felicidade da vida, porque você está sempre em dívida. Você bota hoje essa camisa, amanhã a pessoa diz, olha, a mesma camisa, tem de ser outra, você fica assim naquela ânsia de mudar, de competir, no mínimo detalhe. Eu pensava, uma sociedade, por exemplo, chegando nesse congresso, eram representantes 7 chineses. Olha, 7 chineses, todos assim, todos com o mesmo uniforme, entendeu?
Um tomava a palavra que representava o que todo mundo pensava sobre o assunto. Eles entravam. O que eu sinto, algumas experiências sociais já se fizeram no mundo, embora elas foram de uma forma assim destruídas, ou ainda estão sendo destruídas. Mas acreditar que há uma possibilidade de uma colaboração despojada, o prazer de viver, sem princípio nem fim, no sentido de aceitar tudo, no sentido de colaborar, de sentir nos outros uma pessoa que ajuda, e eu também. Isso é muito complicado numa sociedade como a nossa hoje. Cada um reserva os seus trunfos, os seus elementos. Então, eu estou falando porque eu tenho intimidade com o autor do projeto. Se alguma pergunta eu não responder, que temos afinidade, né? Mas eu levarei para ele, ele escreve, vocês dão o endereço, ele responde. Mas é um pouco essa simulação que parece assim interessante, mas é defendendo um princípio. Eu acho que são dois princípios muito fortes que vocês não percebem, mas que controlam muito nosso gesto, nossa vida, que é a subjetividade orientada para a competição. O eu não é que a gente queira destruir, é uma individuação sem sujeito. Quer dizer, o sujeito é um agenciamento coletivo. Esse amor de trabalhar em conjunto, de não se destacar por eu. Essa foi um pensamento, nessa idade aqui eu me encontro, com quase 88 anos. O que eu ia pensar da vida se não tiver um pouco de poesia, de amor, de utopia? Então, a gente passa por uma vida de muitas, a gente percebe no dia a dia que é essa roda viva de eus e de competição, de eus e competição, de eus e competição. É uma roda, é uma máquina que produz o que está produzindo e que nós estamos envolvidos. Então, fazer ao menos um pensamento utópico ainda, né? Mas é que é importante reconhecer a importância, porque eu, quando faço um trabalho de arquitetura, eu penso muito, porque tem tanta gente trabalhando comigo que são simples peões, se chamam assim, nem se conhece, nem se fala, nem precisa falar, mas sempre sai o nome. Aquele projeto é de professor Pasqualino, etc, e tal, de fulano. Essa coisa assim de exaltar. Eu sei que a gente falando disso, as pessoas ressentem, porque nós somos educados nisso. Agora, desconstruir isso com o tempo, quem sabe, algum dia, isso é importante, porque seria uma forma, eu acho que, criar um mundo diferente, um mundo de uma nova criatividade, de novo relacionamento. Embora nós tenhamos hoje instrumentos suficientes para poder conquistar isso. Mas você vê, quando se falou sobre a cidade brasileira, em relação à cidade de Londres no século XIX, em Paris, nós estamos vivendo que momento? Um momento muito complicado. A gente não percebe que nós estamos com a coleira eletrônica invisível, que há um controle sobre nós. Esse sentido de adotar, ao menos como princípio, eu sei que é quase impossível dentro da forma como nós somos construídos subjetivamente, seja na academia, seja nas religiões. E, inclusive, as religiões se juntam com as políticas materiais e formam isso que a gente está presenciando no mundo. Então, a gente tem uma cidade como o Rio de Janeiro,
em que existe um controle sobre as favelas, ao mesmo tempo é um bispo que é nomeado prefeito. Então a gente precisa analisar nessas questões. Que mundo nós estamos vivendo? É um mundo da transcendência, de acreditar em outras coisas, ou acreditar na vida e numa realidade nova? Então, o que eu penso na minha luta mesmo com essa idade é ressaltar aquelas coisas que podem ser desconstruídas para uma nova construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade de viver o prazer de viver, o amor à vida. Isso que é importante, que a gente não tem de mudar as nossas atitudes. E a gente sabe que é muito difícil, porque elas são condicionadas, nós estamos condicionados a esse esquema, esse circo que nos fecha, mas eu acho que há possibilidades, ao menos, de pequenas revoluções moleculares em cada um de vocês, em cada um de nós, etc. A gente pode conseguir obter. Se faz, não vou dizer que não haja práticas coletivas e anônimas, a gente vê na própria universidade, mas são núcleos pequenos que estão se desenvolvendo, etc. Mas a grande maioria é uma instituição de poder que o fundamental é produzir para o mercado. Então a gente precisa ver até que ponto a gente aceita isso, ou se vive se debatendo numa utopia, que ela é sempre necessária, né? Sempre navegar nessas ideias, e depois a gente sabe que não se chega a um porto, não é nem preciso, porque a vida continua, sem princípio, sem fim. Eu não sei, mas... Todo ato criativo é ato de resistência ou toda resistência é um ato criativo? Sim, sim. Não, veja bem, o ato, olha, na subjetividade, qualquer indivíduo ou uma coletividade de indivíduos, quando se desterritorializam no sentido de há um saber estabelecido, mas que sair desse território, desse saber, seja em arte, em filosofia ou ciência, seja em você criar um conceito, criar uma função científica, uma percepção, um afeto na arte, sempre que há, a criatividade é na subjetividade individual ou coletiva, é sempre positividade, não existe contradição. O que existe é a apropriação da criatividade. Você entendeu? Quando ela passa a ser criada, vamos supor, uma equipe está fazendo, estudando uma vacina, né? As pessoas que estão envolvidas na vacina têm esse sentido de procurar minimizar o sofrimento, ou qualquer coisa, estão ali envolvidos nisso. De repente você sabe, você cria uma vacina para uma determinada doença. Essa vacina é apropriada, ela passa a ser uma mercadoria, nem todo mundo tem acessibilidade. Então, sempre a criatividade é positividade. Você cria um drone para servir e não para fazer guerra. Então, a gente não entende que a primeira indústria do mundo é o armamento. A gente está vendo na eleição dos Estados Unidos, o cara disse que temos de reforçar o armamento. Vocês imaginem o que é manter 70 mil homens no Mediterrâneo, alimentados, com roupa, com tudo, com salários e tal, e instrumentos, naves, o dinheiro que se gasta nisso para manter o quê? Uma segurança, um domínio. Então a gente às vezes não analisa isso nesse mundo em que a primeira indústria do mundo atualmente é a indústria bélica. Então alguma coisa, será que isso vai nos dar paz? Será que isso vai exterminar quem? O bem e o mal fica nessa dialética? Ou é uma dominação
de uma forma de produzir a vida que contamina todos nós. Então, eu acho que a criatividade, ela é positividade. Agora, quem se apropria, às vezes, dessa poder que traz para a macropolítica, né? Você cria alguma coisa e traz para a macropolítica, como efetuar, ela pode ser uma apropriação indébita daquela criatividade. Entendeu? Um pouco isso. Não sei se eu respondi. Boa tarde, professor. Desculpa. Boa tarde, tudo bom? Mais baixo? Assim. Fale devagarinho. Para falar devagar. Certo, falar devagar. O senhor estava dizendo que a produção de um gesto assignificante se dá por via de um corpo desejante, um corpo sem órgãos. Então, me parece que a produção dos gestos automatizados, esses que correspondem a dispositivos de uma subjetividade já controlada por um poder, são gestos dentro de uma gramática estabelecida, objetiva, dentro do determinado. Então, a pergunta é para o senhor: quando um gesto chega a ser assignificante? Em que momento? Quando a gente fala de assignificante, é que se há uma dominância que tudo tem significado. Então, é não adotar o significado. Porque quando, no pensamento rizomático, você tem uma estratificação, e essa estratificação é uma dupla articulação entre expressão, o que se diz e o que se faz. No caso, o gesto se fala sobre ele e se faz gestos. Agora, isso substitui aquela questão de sempre ter significado e significante, que é um vício de dialético, digamos, do pensamento dialético, que está em todo o estruturalismo. Tudo tem de ter um significado. Quando a palavra assignificante, quer dizer, anula-se o significado, porque o que interessa são, digamos assim, a expressão, o que se diz e o que se faz. Não é questão de significado. O que é que está se dizendo? Aí eu não vou, mas isso não tem significado. Aí é que está o problema, é adotar sempre essa questão do significado significante, que é uma tradição que no pensamento, quando se diz assim, assignificante, é justamente não levar em conta a significação das coisas no sentido corrente, e que tudo tem de ter um significado. Você vê uma das coisas na academia, o que é isso? O que significa isto? Significa o quê? Se você tem uma outra forma de pensar, não vai procurar significado. Você vai, o que é que está se dizendo? Que expressão? O que é que se faz? O que está se fazendo? Mas isso é o significado? Não tem. Por isso essa palavra assignificante é a negação do significante, no sentido não adotar o significado, mas não quando se diz evolução aparalela, evolução não linear, que a gente faz evoluções lineares, de transmissão de herança, etc. Mas tem acontecimentos que não são. E a ruptura significante não tem como você explicar por A mais B que foi isso. Ocorre, acontece. Quando se diz assignificante, dá no sentido não de uma significação intrínseca, mas um modo de pensar as coisas
disse? Não, ela não disse nada. Não. Entendeu? É mais o sentido que você não parte de significar. Você vê que até na questão da rostidade se usa muito essa questão significação, porque na macropolítica tem de ter um muro para você colocar os signos e rebatê-los, ou então nas subjetividades que vão para o buraco negro. Mas não é o pensamento rizomático, não é exatamente isso. O pensamento rizomático, ele parte dos extratos, do conteúdo e expressão, e aí mostra esse sistema do gesto, mas sempre na macropolítica. Aí você não fica... A gente usa por inércia sempre a palavra significante, né? Usa. Mas se você analisar como conceito mais preciso, você está dando assim, o que significa isto? É como se tivesse alguma coisa, quando as coisas não são coisas, são sempre relações. Então, o que é que significa? Essa pergunta, o que é isto? O que é que significa isso? Isso é um vício de pensamento herdado de uma formação. Não há necessidade de você, o que é isto, essa surpresa? Não. Você vai analisar as relações, você vai as rupturas, as descontinuidades, isso sim, que tira o sentido de assignificante, tira a palavra a, que é assim, no sentido de negação. Não sei se respondi. Antes de passar para você, só para lembrar que a gente ainda tem o lançamento de livros, tá? E que temos também, junto com o lançamento de livros, um acarajézinho para a gente degustar, tá bom? Um dendezinho na veia, tá? Mas a gente tem uma outra pergunta, tá bom? Ali em cima, Pascoal. Oi, tudo bem? Desculpa. Tá. Meu nome é José Antônio, eu sou da PUC-Rio, já me apresentei antes. Primeiro, queria agradecer ao professor. Falar mais alto? Tá. Agradecer ao professor essa última parte aí sobre o gesto significante, me interessa muito. Mas a minha pergunta, como diz respeito à parte anônima do texto, na verdade eu não sei a quem que eu deveria me dirigir, né? Porque eu não quero também presumir nada. E eu vou ler um texto, porque acho que isso também fica até mais fácil e para organizar o que eu estava tentando dizer. Queria dizer que é uma provocação, mas é uma provocação feita num espírito amigável e de produtividade, que é uma coisa que eu tenho percebido muito desde que eu cheguei aqui na Bahia. Me parece que as pessoas estão sempre se pregando peças umas nas outras, mas que quando as peças funcionam ou não funcionam, todo mundo ri e fica tudo bem, né? E a minha provocação seria a seguinte: eu gostaria de expressar o quanto é interessante essa perspectiva, que me parece tão materialista, sobre a construção coletiva, operária, sem nome, não só dos prédios, mas dos conceitos. Afinal, Deleuze teve que fazer, por muitos anos, 3 refeições por dia, frequentar bibliotecas, etc., etc. Ao mesmo tempo, me pergunto sobre a efetividade desse anonimato, desse citar sem citar. Afinal, os performativos e as assinaturas, em específico, operam por caminhos ocultos, sem deixar de operar. Ou não há entre nós muitos, para os quais a mera menção a agenciamentos coletivos, virtualidades reais, infindáveis platôs, etc., conjura automaticamente o nome Gilles Deleuze, sua assinatura. Isso opera, isso marcha. Da mesma forma, queria perguntar ao autor ou autores, operário ou operários que escreveram o texto lido há pouco, se estão ou não estão aqui presentes entre nós, e se sabem que um senhor muito gentil, ilustrado, lê aqui esse texto, e que, sob o seu título do texto, em um programa acadêmico
publicado virtualmente, figura o nome de um professor. Será possível dizer, eu não assino? A provocação, entendeu? É o seguinte, você tem uma ideia, você faz uma simulação para levar a ideia. Evidentemente, todo mundo sabe, ninguém vai acreditar que esse texto é anônimo. Entendeu? Apenas todo mundo sabe, porque por mais que você faça, correm voz e há tempo que isso se sabe. O artifício que se fez, você começa um texto fazendo uma citação. Eu podia citar Platão, podia citar Aristóteles, podia escolher alguns conceitos que eu imagino que são assim elementos interessantes, sem muita definição, sem muitos elementos. Então você constrói uma introdução que podia ser de Nietzsche, podia ser o Andarilho de Nietzsche, podia ser o que você imagina. Mas se você escolhe e começa a falar do gesto, que praticamente você é um sumário em relação ao que o texto vai desenvolver depois, né? Então você coloca assim, anônimo, mas se sabe que não, que alguém escreveu, que alguém reproduziu, etc. Então foi somente um artifício para apresentar uma importância que tem um conceito, para mim, né, do anonimato, entendeu? Então, até fazer a simulação, o texto se baseou naquele início, aí desenvolveu uma série de conceitos, inclusive porque a gestologia, eu pergunto, você sabe o que é gestologia? As pessoas ficam assim, não sabem, porque talvez seja um termo que gestologia, da lógica do gesto. Então, você analisar o gesto de uma forma, dentro de um pensamento, com outros conceitos desse pensamento, é apenas um ensaio. E aí a brincadeira está nessa coisa do anonimato. Eu não assino. E eu dedico a todos os anônimos. Então, é uma coisa que se supõe. Aí você diz, a possibilidade de você assinar, sem se revelar, em determinados momentos, você pode fazer uma mensagem e não precisa assinar, mas que ela seja vigorosa, que ela seja interessante, que ela suscite imaginação, que suscite alguma coisa. Eu acho que pode não assinar uma mensagem. Não é por medo. Nesse caso não é por medo, você quer comprometer essa coisa, não. Não é por medo, é por princípio. Entendeu? De você defender um princípio. Você arma uma narrativa para defender um princípio. Então, quando diz não assina, o autor não assina, ele está não assinando para valorizar o princípio que ele está defendendo. Mas eu posso assinar, fazer uma coisa motivadora. Aliás, eu quando dou minhas aulas, eu dou textos, eu não assino. Porque o que eu pego não sou eu. Eu penso aqui, um pouco ali, e reduzo e faço um texto, porque aí eu vou assinar, entendeu? Então, eu me acostumei a não assinar. Inclusive, me acostumei, eu desenho. Desde 2011, não, podia ser, né? Quase. De 2011 para cá, eu sempre assinava meus quadros, meus desenhos, eu sempre assinava. Né? Então, de um tempo para cá, eu não estou assinando meus quadros. Não, é uma luta interna, porque você se habituou a assinar para dizer, eu fiz isso. E se você deixa de assinar, só bota a data, é uma conquista. Porque
Porque se produz tanto no mundo, não vai ser aquele meu quadrinho que eu vou assinar que vai ser assim a revolução da arte, né? E nem por isso, mas você pratica porque você se habituou a praticar. Mas quando você faz um projeto, eu sinto que o projeto não é só seu. Mas assim, não, projeto de Diógenes Rebouça. Mas não foi de Diógenes Rebouça, você vai ver os intercessores de Diógenes Rebouça na arquitetura moderna, são tantos e tantos e tantos. E esses tantos tem outros, aí a gente se acostuma. Então, o termo, eu acho que a gente pode assinar, pode deixar de assinar um texto, desde que ele seja uma mensagem, desde que ela provoque algum interesse, que ele provoque algum ato criativo, que provoque algum... Eu acho que não tenho nada contra. Se o anônimo não assinou, né, e eu simulei que eu estava representando o anônimo, né? Foi uma brincadeira, mas uma brincadeira porque o que se te interessa é defender um conceito, o anonimato. Agora, se vocês concordam ou não concordam com o anonimato, esse é outro problema, esse é o que eu levanto. Mas vai ser uma coisa muito complicada, historicamente, no tempo, mas é possível. É possível trabalhar com alegria sem aparecer como indivíduo. Você deixar de ser eu para ser nós, para ser colaborador, para ser uma coisa, isso não é muito fácil. Porque a sociedade exige que você seja indivíduo, que você é o seu eu, que eu preciso do seu eu preciso que você entre em competição, porque senão meu sistema vai abaixo. Mas se você começa a trabalhar, com pessoas, nesse sentido, fazer mensagens, manifestos, o que você quiser, pode fazer e não assinar, desde que as mensagens contribuam. Entendeu? Não sei se me expliquei. Tá. Alguém mais? Olá, professor, boa tarde. Me chamo Michel, sou doutorando em Geografia na UERJ. Sou doutorando em Geografia na UERJ, mas, na verdade, também atuo nas ruas, como músico, circense. E, de certa maneira, tenho uma pesquisa também sobre teatros, grupos de teatro de rua no Brasil, que encontrei, na verdade, e por isso, talvez, que estou aqui. E, evidentemente, eles trocam muitas ideias sobre linguagens, porque na rua, de certa maneira, já que é uma prática marginal, embora pipocando por aí no Brasil, são práticas variadas, eles refletem muito sobre essa coisa da linguagem, que seja um artista autônomo que vai querer sobreviver, ou grupos que vão tentar levar uma palavra, gestos mais políticos mesmo, assumindo e aproveitando de poder aproveitar de digitais, porque arte política é complicado mesmo. Então, sua fala, acho que para mim tem uma coisa que eu gostei muito, essa ideia da coleira eletrônica, porque acho que na academia a gente subestima muito esse novo campo que é muito recente para todos nós, na verdade, porque a gente foi recentemente adotado por esse dono de coleira, mas não sei se dá para ouvir, hein? Dá para entender? Não. Tá, vou chegar. Você falou como pensar utopicamente, mas no meu caso, e no caso de outras pessoas, a gente tenta, evidentemente, como você também, pensar topicamente esses gestos. E eu lembro que tem várias reflexões do Brecht sobre gesto, que era um teatro que se queria mesmo político e levar uma narrativa. Era, de certa maneira, uma reflexão que tinha tudo a ver com teatro de rua. Mas hoje em dia a gente já não está nesse paradigma, talvez, do Brecht, mas embora acho que as duas atitudes podem valer. Mas no meu caso, já que trabalho com circo, eu venho vendo
até que ponto as linguagens se imbricam umas nas outras e até que ponto no Rio de Janeiro, que é muito complicado mesmo, onde na verdade eu descobri uma palavra que chama metanoia, que a gente tem um prefeito evangélico e aprendi que um amigo que conhecia, mas conhecia muito pouco, é evangélico, e ia publicar um livro que se chamava Metanoia. Então, fui pesquisar essa palavra. Metanoia é uma arte tanto de evangelização, é um conceito de evangelização, mas também um exercício de retórica que visa, na verdade, a reverter o alcance dos conceitos. E justamente nessa descoberta dessa palavra que tive, um amigo professor de Estado do Rio de Janeiro, numa situação muito precária como professor de Estados de Sociologia, tinha uma conversa justamente decorrente dessa eleição no Rio de Janeiro do bispo Marcelo Crivella, sobre o fato que os alunos chamavam ele de alienado, como ele é o professor, enquanto ele queria, enfim, ele levou a discussão na boa, mas como os conceitos mesmo, hoje em dia, os gestos, como se fala de colonização gestual, hoje em dia tudo vale mesmo, porque conceitos que antes eram realmente de denunciar uma alienação, hoje em dia denunciam aqueles que falam de alienação. Não sei se dá para seguir. Mas, na minha prática, eu vejo até que ponto essa busca sobre linguagens gestuais, a gente tenta potencializar isso para provocar estranhamento, e até que ponto isso, porque isso é caótico, a gente tenta criar nas ocupações que a gente promove no Rio caos efêmeros, vamos falar, mas até que ponto isso tem valor? E, de certa maneira, será que para desafiar as leis do controle sistema panóptico digital, que é muito mais potente, de certa maneira, que o sistema panóptico clássico, até que ponto a gente desafiaria, em termos de linguagens, através de gestos que não apresentariam falas determinadas, mas que nos levassem também a alcançar algum sentido também, porque o risco é também a gente chegar só numa estética que nas ruas agrada, mas não vai para nenhum lugar. Mas até que ponto isso, são reflexões recentes, até que ponto hoje em dia a gente está levado apenas com o corpo a levar essas narrativas sem nem mais poder falar nada, de certa maneira. A fala está extinguida e os gestos são os corpos viram gestos. E aí chega a minha pergunta. Será que a gente desafia essa lógica implacável assim, da máquina abstrata e tudo, através de pensar a sinestesia em questões de linguagens? Isto é, hoje em dia, o controle da imagem, tudo isso já está rebatido, todo mundo fala, todo mundo já explora isso, mas em termos sinestésicos, será que a máquina abstrata consegue alcançar essas dimensões do íntimo mesmo, dos afetos? Isso. É o seguinte, qualquer atividade, seja ela coletiva, por exemplo, você veja que no mundo, se a gente for analisar gesto, só para consertar um pouco isso, quantos gestos, eu estou fazendo um bocado de gesto aqui, falando tanto no rosto como nas palavras que saem, etc. As mãos, quer dizer, é uma condição humana da existência produzir gestos, mas eu posso fazer gestos que se repetem, na diferença, mas se repetem. Outra coisa é você chegar assim, alguém, em algum momento, chega a fazer assim. Alguém criou esse gesto. Você não sabe quem. E todo mundo repete. Cada um com a diferença, porque se é criança, os dedos são menores, se o dedo não tem essa forma do coração. Então, quer dizer, se você olhar, você vai assistir um filme.
Aí Fellini, por exemplo, um filme. Aí aparece Fellini, o grande o Marcello Mastroianni e tal. Depois você cansa de ver nomes que você nunca mais vai lembrar. Um ou outro que, se você tiver algum conhecimento, mas porque tem de dar o crédito, né? Mas aquilo dali, aquela lista que passa 10 minutos de filme, com filme com alta produção, você sai do cinema, você não grava um nome. Você vai gravar o de Fellini, o do músico, de não sei o quê, e acabou. Então, o que eu quero dizer é que muita gente trabalha, é como trabalho para fazer esse edifício, fazer qualquer coisa de arquitetura urbana. O que você vê, eu estava vendo quando eu vim, estavam uns caras asfaltando a estrada. Quem são eles? Alguém vai passar com um carro que tem um carro, tem um poder de ter um carro, mas quem é que está fazendo o asfalto? Porque se não dá para você, uma sociedade que só aparecem os nomes, os grandes nomes. Se você fala do circo, o circo é uma tradição fantástica, né? E, no entanto, se você considerar a formação de cada artista de circo, eles competem entre eles. Você entendeu? Porque é um axioma que a sociedade faz. Eu quero ser melhor do que aquela, quero ser melhor do que a... Porque estimula essa sociedade. Agora, eu acho que você fazer o prazer de gesticular, de você fazer um espetáculo que emociona, etc., eu acho que é importante, mas não com o sentido de, pela alegria de fazer, pelo prazer da vida, que você pode gesticular e criar alguma coisa nova. É nesse sentido, então, mas não precisa ter um nome. É, por exemplo, você vê uma catedral. Aquelas catedrais do século XII, XIII, raramente você tem um nome de alguém que fez. Quanta gente trabalhou naquilo. Você pega a igreja de São Francisco aqui, talhas em ouro e tal, anjos barrocos, tetos. Quem é que pintou? Às vezes tem um pintor que é do século não sei o que se fala. E acabou. E o resto? Quem é que pegou o ouro? Quem trouxe o ouro? Quem folheou? Quem preparou a escultura? Quem aplicou o ouro? Etc. Isso é infinidade. Quando você vê aquilo dali, uma produção coletiva. E nós temos a acostumar a trabalhar pelo prazer de trabalhar, pela alegria de criar. Entendeu? Isso que, infelizmente, você cria, mas cria constrangido e às vezes só faz repetir na criação, diferenciando, mas repetindo. Eu, quando hoje, assim, não, se mantém essas orquestras, né, vivem na eternidade a interpretar Bach, Mozart, Chopin, não sei o quê, né? Cada um a seu modo, que tem a criatividade de cada um. E outros não, já partem para sons loucos, paradas, ruídos, etc. É outro tipo de composição artística, né? Eu estava vendo, vocês que de dança, eu fico impressionado com determinadas produções que estão fazendo em gestos, em coreografias, que você já não tem limite, o corpo, ou dois corpos, ou três corpos juntos fazem o que... São sempre criando, muitas vezes nos limites do gesto, mas depois associa os meios de projeção. Então você começa a trabalhar com imagens, aí tem um gesto que é filmado, aí você combina com o gesto, aí você vira uma loucura de criação e não tem limite, entendeu? Agora, o que é importante é a criatividade. E ela é dolorosa, porque ela é competitiva. Você sofre para criar um gesto novo. Porque os gestos são criados, e se repetem a exaustão. Mas, de vez em quando, alguma coisa aparece assim, que aí é o acontecimento, é o gesto. Aí depois alguém se apropria e todo mundo faz o mesmo gesto. Então é essa coisa da diferença e repetição, da virtualidade como memória, do rosto como expressão, entendeu?
do ritornello com uma repetição no ritmo. Então são todos os conceitos que vão justificar também o gesto no sentido conceitual, entendeu? Mas que, no fundo, resumindo, todo esse arranjo, sim, um arranjo do anonimato é uma fantasia para afirmar o conceito.